A maturidade é algo que se conquista diariamente, que se conquista no processo da própria vida enquanto ela acontece. Não é algo que é determinado pela nossa idade exclusivamente, né? A partir de uma certa idade, é notável como a gente consegue perceber inúmeros exemplos ao longo da história que já tinham desenvolvido muita maturidade, né? E para citar alguns rapidamente, né? Mozart, com 5 anos, já começa a compor as suas primeiras composições, né? Já tinha aí uma maturidade no domínio musical, né? Ainda que eram bem simples, e vai se desenvolvendo, né? Muito disso ao longo da vida, né? E claro, né? Mozart é tido como uma criançona, mas isso é mais uma ideia que se tem através de obras externas, né? Daqueles filmes que saíram sobre ele, mas no geral se demonstra uma grande consciência do seu papel enquanto artista, como um educador, de certa forma. Aquiles, que morre bem jovem, né, com 33 anos, se não me falha a memória, e já havia conquistado praticamente é, toda a parte da Ásia antes da Índia, né, e ele não consegue adentrar nas Índias, né. Uh, então, enquanto, né, por contraste, hoje a gente tem uma dificuldade grande de assimilar isso, de desenvolver essa maturidade por uma série de questões. Não é uma questão simplesmente local, né, do Brasil ou coisa do tipo, mas é algo geral. E, obviamente, o ponto onde a gente vai sempre pensar e atacar é através da educação. Então, como fazer para desenvolver uma maturidade, né, que esteja relacionada com isso, visto que alguns morrem tão cedo, tão jovens, com muita maturidade, né? Lembro agora de Joana d'Arc, que bem jovem faz o que faz, né, e consegue unificar, né, basicamente a França através das suas ações. É, e como outras pessoas já bem mais velhas não conseguem atingir isso, não conseguem ter um domínio do seu emocional, da sua concentração, da sua atenção, não se interessa por nada que seja verdadeiramente instrutivo, verdadeiramente edificante, tá? E se você acha que uma literatura de baixa qualidade, se você acha que música lixo tem o mesmo valor de música clássica, tem o mesmo valor de Luiz de Camões, bom, esse vídeo não é para você, esse canal não é para você. Aqui a gente fala de desenvolvimento no mais alto nível que a gente pode desenvolver, tá? Desenvolvimento intelectual, emocional e nas ações, que é justamente o que a gente estava falando aqui. A maturidade acontece quando todos esses elementos eles conseguem ser bem exercitados, tá? Então, se tem alguma pessoa que tem um alto domínio intelectual, mas é toda atrapalhada fisicamente, isso obviamente é um descasamento, né, um descolamento, porque, né, não se pode ser assim, né? Você tem que ser capaz de lidar com algumas coisas com é, com moderada eficácia, né? Por exemplo, na cozinha, você tem que ser capaz de fazer a sua própria comida. Não precisa ser um exímio cozinheiro, mas você tem que ser capaz de fazer um mínimo, né? Independente de você for casado, de você ter cozinheiros, enfim, você tem que ser o mínimo funcional possível, né? Você pode até deixar isso para outras pessoas, né, no dia a dia, mas você estando sozinho com você mesmo, você precisa se virar, né? E isso não é algo tão simples, por quê? Porque o que eu vejo o grande problema aqui que pega nisso é justamente o emocional. Não só para mim, né, pessoalmente, mas para todo mundo em geral. Acho que a gente tem uma defasagem muito grande no desenvolvimento emocional hoje, que nos afeta no geral, tanto mentalmente quanto moralmente, que está ligado às ações, né? Então vamos falar aqui rapidamente como seria esses três elementos, três pontos em que a gente deve cuidar. Deve cuidar do corpo, deve cuidar da alma e deve cuidar, né, do intelecto. E o corpo, ele se desenvolve através de ações bem eficazes, tá?
E a gente precisa aprender a lidar tanto com o nosso corpo quanto com as coisas que o corpo maneja, né? Então, os objetos, eu preciso ter um certo traquejo com eles, né? Eu não preciso ser, sei lá, um Michelangelo, né, um Leonardo da Vinci, onde tem uma sensibilidade tamanha que é capaz de fazer obras maravilhosamente belas no plano físico, né, no, plasticamente, né, concretamente, mas eu tenho que ter um certo domínio das coisas. E aqui, eu acho que duas coisas que desenvolvem bem é um tipo de esporte, né, ou artes marciais, tá? De esportes, a musculação eu acho que não funciona bem para essa atividade, a não ser que ela seja um tipo de musculação que envolva o corpo todo, né, como um treinamento funcional ou calistenia. Tá? Acho que a musculação ela tem grandes benefícios de saúde e de disposição, né? Até de humor, né? Melhora bastante o humor se você tiver uma pessoa, se você for uma pessoa com tendências mais melancólicas, isso é dispersado muito, despejado muito através do exercício físico, né? De fazer força. É como se o estresse que o músculo sente ali naquele momento e o relaxamento que ele tem após a atividade já fosse tivesse um efeito benéfico muito grande em cima dele, tá? Em cima do corpo em geral. Então eu melhorei bastante, né, a forma como eu fazia as coisas e a tensão nos músculos, principalmente, quando eu comecei a praticar artes marciais. E aí, né, isso já tem bastante tempo, né, muito tempo mesmo. E principalmente essa coisa do corpo estar mais maleável, né? Ele faz as coisas com tranquilidade, ele não destrói as coisas, né? Não fica bruto. Isso é uma coisa muito importante. Várias pessoas, né, que são já velhas, né, já maduras de idade, né, não de maturidade, têm uma brutalidade frente aos objetos que é uma coisa assim terrível, né? Então, recentemente aconteceu, né? Eu emprestei uma vasilha bem, bem forte, né? Para um amigo meu, e ele levou para uma festa de família, e alguém da família dele acabou quebrando uma vasilha que eu achei que era indestrutível, e ela foi quebrada. Por quê? E era uma coisa fácil de abrir, ela tinha uma trava, né, na vasilha, só que simplesmente a pessoa deve ter forçado a abertura. Por quê? Porque não é porque não percebe que tá difícil ou tá duro, ou enfim, é porque não tem uma sensibilidade para as coisas. Então já está acostumado a colocar uma força para fazer tudo. E justamente essa força, né, essa dureza, essa como se fosse uma espécie de imposição que a gente coloca nas coisas para que elas se dobrem à nossa vontade, é um pouco de maturidade, é um pouco de brutalidade, né? Quase como um pouco de barbarismo nesse sentido. A parte da psique, a parte da alma é o que eu considero mais difícil, né, de lidar, porque a gente atua muitas vezes de uma forma debochada sobre isso e talvez por uma tendência muito positivista que tomou o nosso país, né, já há um bom século aí, né, na verdade um pouco mais de um século, a gente a gente olha para as coisas de forma muito pragmática, né, ou seja, a pragmática é o que é prático destituído de um sentido mais profundo, né. Então se para que eu olho as coisas? Isso aqui vai me dar um lucro ou vai ser prazeroso? Eu vou gostar disso, né? Ou alguém vai isso vai me dar um status, um conforto melhor? Se for assim, tudo bem. Se não, eu nem ligo para isso aqui. Então a gente acaba aqui passando por cima das nossas emoções muitas das vezes e não sabe, não entende como funcionam as coisas. E não entende por que às vezes eu estou triste sem um motivo específico. Não entende por que temos medo ante certas coisas. Né? E eu faço aqui, eu estou falando aqui entender, mas só para quase como uma figura de linguagem, né? Porque as emoções elas não são
para serem entendidas todas, mas sim para serem lidadas. A gente precisa aprender a manejá-las, porque muitas vezes a gente não vai encontrar uma resposta, né? Claro que a gente pode encontrar, eu faço muito esse exercício, né, de diário, para poder fazer essa leitura interna, mas, né, às vezes a gente não vai encontrar um caminho para isso, né? Um caminho para entender as emoções. Então, a arte entra como algo muito benéfico nesse sentido. Das artes, eu acho que a mais simples de praticar, eu digo que pareça, é a música, né? As outras relacionadas a desenhos e desenho, dança, deixa eu ver, elas acabam tendo que precisam de pessoal ou de material específico, né? Então, a música você consegue praticar com um instrumento simples e, enfim, toma algumas aulas, hoje você pode aprender na internet, né? Mas é importante ter esse contato com as emoções, não simplesmente com as emoções que os outros trazem para você, mas você sendo o emissor dessas emoções. É importante aprender a falar sobre isso, ainda que de uma forma simbolizada, né, através da música. Não precisa falar literalmente como um terapeuta ou algo do tipo, mas é necessário que tenha assim, um canal para isso. Esse canal, essa via de escoamento, ele tem uma força muito grande através da música, né? E tem um efeito catártico, que é o efeito de purificação, né, das coisas. Então, as emoções têm essa máxima, assim, elas precisam se movimentar, elas precisam encontrar o seu endereço, senão elas apodrecem em nós e vão causando, vão cansando, né? Então vão nos amargurando. Então, a gente precisa encontrar o direcionamento, né? Toda emoção, ela se tende a algum lugar, ela se movimenta para um lugar, para alguma coisa, alguma pessoa. Se não encontra esse lugar, essa direção, enfim, vai acontecer o que a gente vê hoje, né? Então, muito estresse, até eu acredito que o burnout esteja relacionado um pouco com isso também. Não posso, não posso afirmar taxativamente, mas de certa forma tem a ver. Ansiedade, etc. Tudo isso vai como se empilhando assim, fazendo uma série de confusões. E claro, por último, a parte intelectual, a esfera intelectual precisa ser desenvolvida através de uma leitura ativa, uma leitura que envolve reflexão, né? E aí aqui tem uma questão importante, né? Eu recomendaria ler filosofia, começar pela Apologia de Sócrates, que certamente vai ter um link aí abaixo na descrição para vocês adquirirem o livro. Mas eu digo que muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está lendo, né? Então é importante entender um pouco de português, né? Não precisa ter uma instrução formal, né, que nem a gente tem na escola, mas é necessário entender que muitas vezes a gente não consegue entender o que está escrito, né? E ler com atenção significa, às vezes, até pegar um trecho, ler em voz alta, esperar, refletir, trazer um pensamento sobre aquela frase específica, né? Porque eu vou ler e vou ter que ter uma imagem daquilo, uma figura que represente no meu pensamento o que está escrito no texto ali. E se eu não consigo entender, não me vem nenhuma imagem à mente, né? Então a mente tem uma associação com imagens muito grande, é importante a gente se utilizar dessa capacidade dela para poder desenvolver mais rapidamente o que a gente precisar desenvolver, tá? Então, se trata disso, né? Então, o fortalecimento da mente através do entendimento de certas estruturas da linguagem é muito importante. E aí eu buscaria estudar filosofia junto com o aspecto da linguagem. Filosofia eu falo aqui
principalmente no aspecto moral, né, da coisa. Então, eu começaria muito com os exemplos de Sócrates, né, a vida de Sócrates, é, livros que falem sobre a vida de filósofos, é, livros de Plutarco que falem sobre grandes personalidades, né, porque acho que, primeiramente, a gente precisa entender esses pontos, né, essas figuras como elementos exemplares, e só para depois compreender o que motivavam esses seres. E aqui vale, claro, obviamente, os textos poéticos, né, que falam sobre os heróis, até um pouco de narrativas mitológicas também. Quando eu falava da arte para compreender as emoções, vamos dizer assim, no seu estado puro, a literatura traz as emoções em exemplos concretos de personagens específicos, né? Então isso pode trazer também uma maior capacidade de perceber como aquela emoção se manifesta, se vem à tona, né? Ela nasce para nós na nossa vida, como ela se desenvolve e como podemos ter um melhor domínio do que acontece no nosso mundo interior, tanto mentalmente quanto emocionalmente, tá? Então, a partir daí, se a gente tem uma coordenação motora que nos permita viver no mundo sem quebrar tudo, sem ser um absoluto incapaz nas coisas, né? Alguma coisa tem que saber te fazer bem, né? A gente, claro, vai terceirizar muitas coisas, porque a vida prática, ela precisa disso, mas alguma coisa a gente tem que fazer bem, né? A gente precisa aprender a saber o que está sentindo, né? Falar sobre isso e até brigar um pouco, né? Porque às vezes é necessário. E a gente precisa também articular corretamente nossos pensamentos, para que a gente articule bem as intenções que a gente tem em frente às coisas e para que a gente consiga encontrar qual o sentido das coisas que a gente faz, né? No fim das contas, se trata disso. A mente existe para poder criar possibilidades, e as possibilidades elas são criadas na medida em que vivemos e adquirimos mais experiências e também temos esses referenciais, né? Então, justamente essas histórias que vamos aprendendo, esses exemplos que a gente vai tomando como válidos, né? São meios, são possibilidades de vida que nós podemos nos inspirar e sermos mais autênticos nesse processo. Então a maturidade ela vem como uma construção, né, do integral e como uma certa capacidade que temos de autonomia sobre certos problemas. Não todos, obviamente, mas sobre os que, vamos dizer assim, nos dá uma vida funcional, né, no geral. Porque pensa, às vezes pode parecer que lidar bem com as emoções não tem nenhum aspecto prático, né? Mas se você está deprimido, você não consegue levantar da cama, né? Por mais que esforço que você faça. Não há um porquê de fazer as coisas, não se encontra um motivo, né? Da mesma forma, se você não tem uma mentalidade clara, ou seja, para onde eu quero me direcionar, ou seja, qual caminho eu quero construir para mim, a mente não trabalha, então a gente fica também perdido nesse processo, tá? Então, é isso, tá? Talvez simplifiquei bastante aí esse processo, mas tudo se faz, tudo se constrói a partir de um processo de autoeducação. E vamos buscar na vida dessas pessoas mais excelentes como viver bem, como atuar bem, como estar em contato com o que nós temos de mais elevado e trazer para a nossa vida prática, assim, para a nossa vida do dia a dia. Bem, então é isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, essas coisas todas e é isso. Tchau, tchau.